Televidente, felizmente, danke para aquela em sintonia com o CBA, esse aqui é o programa favorito, Coffee e Notícia. Bom, nós anunciamos para brevemente acaba com o nosso tem senhor Dr. Meister René Rosalia. Este com o nosso estúdio. Felizmente. Danke para aceitar a invitação. Bom, sim, nós anunciamos como antropólogo cultural e um jurista. Sim. Jurista, obviamente, pode ter uma ideia, tanto que jurista é advogado, mas tem uma diferença, não? Entre jurista e advogado. Não, não tem diferença. É advogado está jurista. Sim. Solamente é advogado está juramentando a ordem. Que me está juramentando na corte, pega caso, que me está tomando como sua profissão. Sim. Advogado. Pero botamos para um caso de corte como jurista, não sendo advogado, tá? Não diretamente sobre a profissão de advogado está protegida. Também você está inscrito em ordem para subir corte nesse caso. Então, como conhecedor de lei, eu não posso pedir acompanhar-me em corte para ir a palavra para mim, para você estar inscrito na bufete de advogado, na bufete não, na ordem de advogado para você. Correto. Ok. Você está no passado, nós estamos bastante para aí passar. De vez em quando, eu estou acompanhando o cliente, não só me está assim, aí largo advocacia social, ajudando ele não, com também os expedientes, com não por pagar advogado, o que está assim ainda. Então, o tempo ainda estava por de vez em quando, mas depois ela vira hobby rígido, como você está inscrito na ordem, para poder entrar. Tem também diferente, você palavra chamada, que apoderar, esse também você está inscrito na ordem de advogado? Sim, basicamente, esse está. Esse está. Sim, também você apoderar advogado para apresentar e defender. Ok. Então, a votação ele que ainda menos, pero advocacia social. Sim, advocacia social. O N tem problema, mas a hobby ele tem problema com assunto jurídico. Seja na trabalho, ou assunto de casa, ou assunto de terreno, assunto de todo pouco com o direito a ser trapado, do trabalho. Também governo. Então, quando não vai nenhum caminho sobre o primeiro passo para chegar na advogado, não se paga certo montante alto para promessa e depois não se paga montante para o advogado começar estudar seu caso até para defender. Então, o cidadão está querendo ter sobre a notícia. Então, esse não está contra o direito humano, direito internacional humano, sobre a turma tem direito a certo direito fundamental. Então, no momento que o direito fundamental se trapa, você tem o direito e o governo tem o dever de ajudar. Sim, verdade. Me de acordo, Cubo. Tem pensamento também, ponto de saída, tá? Não compreender, do mundo judicial, de lei. Cultura cidadano está suposto, não se diz em inglês, de conhecer a lei, mas no sistema de educação não está sem nós que a lei, como se compreender, como se lê um book de lei, como se comparar na coisa, 6 book de lei, não sim, então? Sim. Mas não está froaxi, como mestre na altura, conhecer a lei. Como te mira isso aí? Sim, bom, esse aí está farsa. Sobre um dado momento, um caso de lei mesmo está essa caminha na dicana dentro da lei, não, pero constantemente tem que estudar e para aplicar a regra da lei. Basicamente, para pôr que cidadão suposto estar lei, é uma ponência, está poner aí, pero é nota de nossa sociedade da maneira nós vivemos aqui, liberal. Está ponto, pero em vista mais mas como se visa o poder não está separado. Poder não trias política. Trias política também não faz. Governo, parlamento e poder judicial. Sim. A você visa ser farce. Sim, também é farce. Mas sobre o poder não está separado.
é poder na nota separar. Se estudia com sociedade, você mira o poder não está concentrar. Não está concentrar em o poder econômico, bastião econômico que em cada país liberal está dominar o que está passando, dominar a política, dominar a governação, dominar também a justiça. Por exemplo, no nosso caso, você um governador. Um governador para arriba. O governador tem três poderes. O governador está nombrado a Western. O governador está presidente de Raad van Advies. Está nombrado a gente nome de Raad van Advies. Está nombrado a Western. O governador tem que firmar toda lei que sai do parlamento. Se tem sua firma arriba de, ele é importante na vigor. O governador é jefe de governo. Jefe de nosso governo na Corsol está o governador. De oratie hoor, mas sabe que está dentro do três poderes. Antes um representante de rei holandês está. Sim, representante de rei holandês está jefe de nosso governo. Você sabe botar bisa? Sim, como não? Assim está. Nosso governo onde meneer Renaat está tem coisa de vista. E só que tem coisa de vista da governador. Nós sabemos que ano passado, 2 anos passados, na formação de governo que tem maioria do parlamento, então ele tem ordem, mediante visa, para destruir esse, não? Sim. Esse é o que é? Esse, entre outros, um exemplo, também mira é todo poderoso de posição de governador. Então, o governador tem para governo holandês. Não governo de reino, mas governo holandês. Então, reino, já, usa a palavra reino. Todo o país está junto. Sim, sim, está. Mas fora do país de reino, você tem parlamento também de reino, não? Você tem parlamento de reino. E de governo de reino, você tem ministro de Corsol. Então, de ministro pode potenciar da ministro. Então, ambtenaar que está cobrir assunto da governo de Corsol. E não tem direito de voto tampouco. Um conselho pode de uma maneira de compreender. Sim, sim. Nós estamos vivendo de uma situação, uma situação de colônia. Então, por um tempo largo, maneira nós fazemos na escola certa coisa, nós queremos X, pero de realidade é costa simplesmente que nós somos colônia com pouco poder, sumamente pouco poder. Esse aí que falta. Então, esse aí, mas é luta para ter consciência de essa aqui do povo, para o povo decidir dia se é que está assim ou se é que está sumido, que exercer seu poder na mês. Sobre a OPB, nos mês não está bom na altura que está passando conosco. Nesse sentido, informação política, formação, consciência histórica, consciência de que está passando, especialmente consciência política, é sumamente necessário de nossa realidade de Corsol. Bota membro, líder político também de um partido político. Correto. Movimento, causa problema. Nossa meta líder político é lá, então nossa meta está para luta, trazer informação e formação para nós chegar na Corsol novo. Isso é nossa vista. E o Corsol que nós está agora aqui, falta hope consciência de história, consciência cultural, consciência política, sobre nossa educação e nossa história colonial, não há nossa oportunidade de passar quem nós está. Mas bem, nossa identidade a ser trapada. Então, agora, o colonialismo holandês, por mim, coisa que lá está conquistar nossa mente. O colonialismo, por mim, coisa que está boa mente. É que dentro da mente para cambiar de sentido para avisar que o que você quer que votamos não está. Votar bom motherland, quando é vista, você tem as cenas, botar a mama, sim, da Holanda. Então saca tudo o que você tem na cabeça que você porta, saque, botar a mama da Holanda.
bo costumbre na mo tingo langanam so bo se civilizar. Vamos ter nível mais alto de civilização. Que men stop de pensar lo que botar. Stop de pensar em boa história. Stop de tal maneira botar para sobre basicamente botar outro rende ou botar cidadão holandês que tem que viver e servir Holanda. Então esse é a dura nós, então esquece aí nossa vida. Esse é assim a nossa escola. Me saco o senhor Carlos está a participar na Albada do ano passado. De cantamento de forte para a reina, etc. Missade de, mas ali foi caso que não estava necessário para me berracier. Então, como muito, me tem coisa eu pilaf. Mas tu comigo na cita bem, não? Sim. Então, se o cabo te explica que nada, me pode compreender. Mas botar compreender de caso e pensamento é coisa de coisa. Para berracier, mesmo que a escola estava importante para você. A mim a participar, missade de esse. Sim, que bem. Então, dado momento. É o bar estava de forte. De forte, então o bom será lanta foi chiquito com cas horário como é la canobisa é parte celestial de bebida. Então assim né bota bem alabar coisa já foi. Bota bem despreciar coisa de bom mês. Bota bem ninguém bom mês. Então esse é o colonialismo. Ninguém bom mês para você servir é país colonial. Então, dessa situação nós está, então, nosso movimento está dando informação, RBC. Proximamente, menos bem, ciclo bastante amplo, que nós lo anunciado em rueda de prensa de março. Sim. Causa promete conscientização. Uma causa promete que chega que país que tem quadro de lo qual explica. Nós que é o novo. Sim, nós que no primeiro lugar, nós trabalhamos na Yucosau Novo. O Yucosau Novo, então, Yucosau que está consciente de sua identidade como Yucosau, como gente do Caribe, e que tem seu orgulho próprio. Então, que também é por seguir como colônia holandesa. Que mais tem seu poder, mais tem seu conhecimento, para por governar seu mês. Tem suficiente potencial para fazer, para demonstrar o que Corsou, o que tem construído, o que Corsou a logra, o que Corsou a logra. Então, finalmente, nós que chegamos a Corsou autônomo do mundo, não autônomo do reino, autônomo do mundo. Esse é o nosso meta fijo de movimento Causa Promete. Se me entende o papo, não? Senhor Rosalia, nós põemos outro René, sim, como não? Nós conhecemos outro. Se me entende o papo assim, né? De como está evitando a palavra independência. Bom, basicamente por isso que nossa organização adopta a palavra autônomo do mundo sobre como contraponto de autônomo do reino. Isso aí, simplesmente. A palavra independência, nós não problema com ele, nós gostamos já, mas nós escolhemos autônomo do mundo como contraste de autônomo do reino. Então, o autônomo do mundo nós queremos independência. Ok. Causa comum para independência. Independência, como não? E de com a palavra soberano. Bom, também nós só usa de vez em quando para você também tá da mesma direção, soberania, independência, autonomia, 100% autonomia. Nós não temos problema com nenhum conceito, não. Ao contrário, nós estimamos esse conceito soberania, o conceito independência, nós está bom com ele. Se me compreender bom, temos papel bom, botar uma relação, uma conexão com o mundo, botar mira e cooperação com outro mundo, que é independência, soberania, autônomo no mundo, significa que a cap relação com outro no mundo. Mas se seguir com o reino holandês, mas se seguir com o nosso romano no Caribe, mas se seguir com outra parte de você não botar mira ele? Sim, autônomo no mundo que men que a o botar bem entamar e relacionar com o mundo. Porque agora que nós mesmos de relação com o mundo.
O ministro holandês será bula bem para o Venezuela, tá? Sim, vai com o nosso ministro-presidente também. Exato. En mensen bij kunnen tampoco personante nada visa de política internacional holandês. Nós está caindo, pero não se nada visa. Tá pensei nós que autonomia do mundo. Então, isso significa que todo país no mundo, sem nenhuma exceção, tá para país que nós por ter relação com ele, qualquer terreno, social, cultural, econômico, financeiro, que nós mesmos decidir, não o Holanda está decidir, nós está decidir com quem e como. Então, uma nossa mana nos ajuda a estudar. So Holanda, que para nós mana nos ajuda se cair. Você me sei nos ajuda a saber. Você me conheceu. Que me sei tur nos ajuda a saber. Eu pensei, é tabisa. Adaptar o sistema de ensinança para você ajudar a conseguir estudar esse caminho. Se você não adaptar o currículo, você ajuda a chegar, não poderá estudar. Mas que o Holanda que para o 300 jovens na cultura aí também, 250 queda atrás do sistema holandês, o que nós não estamos mirando. Mas esse Holanda submete a MST, nós milhões de estudantes, e nós também, nós mesmos estamos. Nós mesmos na corção estamos. Então, nós desenvolvemos a universidade, de modo que aqui, vamos pedir estudo no nível HBO, por tomar lugar, então nós temos alguns de nossos estudantes também especializados a fogo. Okay. Então, nós estudamos da região, caminhamos, nós conhecemos a idiosincrasia de aqui, então está muito mais melhor que você estudar de uma região de costa conhecida. Para sobra, júdico de nós, de 17 anos, está na Holanda, ou 18 está na Holanda, está educa na Holanda, que estuda, vira experto na Holanda, agora bom, ela vai com 18 anos. Ela estuda, é bom estudante, ela estuda, depois de 6 anos, está na Corção back, com 24, 25 anos. Ela chega a Corção, ela solicita, ela vira chefe de departamento. E tem que entrar na Corção, dirigir o sistema curaçoleiro, e não por fazer com visão curaçoleiro. Não pode ser, enquete de Corção. Mas ela educa na Holanda e também é com visão estrangeiro europeu. Então, esse também, num dado momento, de desenvolvimento que botar riba do meu país, esse também momento hala precedente mais elemento colonial para dirigir o país. Sobre mesmo coisa por exemplo, holandês europeu. Nando está pensando mesmo coisa, há a mesma educação. Holanda, de outro lado, se está contente, ora é jovem e só que ela está mais jovem, tem a posição jovem clave, aí na Holanda. Então, não está se bom trabalho e Holanda me está e Holanda está queda com não buscar para bem bom. Ok. Bom, uma boa explicação de boa ideia, um político, de bom partido, que vai, como também que outro, que vai na outra parte, que botou experto também de botou antropólogo cultural. Você explica se que é bom, basicamente, antropólogo cultural é uma ciência que estuda a gente, sua comportação, sua movição, gente dentro de uma sociedade, desenvolvimento de sociedade, coisa básico que nós chamamos cultura. Esse é o antropólogo que busca explicação, analisar a gente, sua comportação, coisa de sociedade que toma lugar e tem seu mecanismo e sua metodologia com esta busca solução para nós. Eu tenho visto da área de antropologia cultural, me especializado em parte de antropologia cultural com base jurídico, tinto forénsico. Nesse sentido, me especializar para estudar efeito de legislação riba gente. Se governo que vem com legislação, uma lei, e por fazer investigação
tem pueblo para tem pueblo com a lei local e com a lei de outro para efeito do pueblo e ao revés, ora bem com lei que saca a lei que a lei está vigente dentro da sociedade, assim investigação passar com a lei acai e com esta influenciar ou não o pueblo. Pois investigação de lei não por ser implementada ou lei não por ter acaba. Por exemplo, mais investigação de lei não de siglo foi 16 pico, 17 pico, 18 pico, com a lei na abini, de com na abini, e que efeito não tem ribe pueblo de tempo. Então, com esse influenciar, que te aue, bota mira efeito de uma legislação de 1750. Me também é parte vez aqui, me que para algo que está atual no momento aqui. Lei de ensinança livre. Ela bini, e se me compreender bom, uma lei tem, bota estudia o efeito riba rende. Com que bota pensa então de agora que tem poder não, estrutura de poder, movimento não para mexer com a lei aqui. Quizás a lei aqui, lota bate a lei que também ajuda a chegar na educação nova, também se quite. Então pensamento que a tem. Que bota pensa desse? Sim, bom, o pensamento basicamente a lei vai se aclarar algo sobre entender o papel riba ensinança livre. Então, assim a lei chama-se conosco. Pero ensinança livre é conceito outro, bastante amplo, que liberdade de ensinança, que hasta na consulta sina, que se nós dois decidimos agora que nós queremos uma escola, nós podemos nossa legislação está dando. Essa é a liberdade de ensinança. Sim. E também com o ende está livre para ir à escola com que e sigue a linha e o desenvolvimento com que de ensinança. O qual me que pensa, senhor Rosalia René, de facto a lei internacional que está para a revisão de nosso papel over de ensinança grátis, free of charge, que não me se paga para te sei está, pero vamos usar palavra livre, para não usar aqui não, pero que não quer para maior não paga. Sim. Essa está lei internacional está para em verdade para ambos, está para liberdade de ensinança, que é liberdade de educação na vista, que é que o governo tem direito para só para cada cidadão por fazer uso livre de ensinança. Então, a lei internacional também por um dado momento, a ensinança não tem restrição. Então, uma restrição por exemplo, como tem que pagar para a ensinança. Então, esse está contra a hora de tratado, se para gente ou para pueblo, o pagamento está estorbo. Que em prática também é uma violação de direito humano que tem riba ensinança sem restrição. Sim. E manda dizer, ensinança grátis está princípio. Ok. E ora sale foi ponto de vista com ensinança grátis está princípio, que significa que nenhum que bem escola seja que tem maior que milionário, afete maior, etc. E não por pagar pedrenta escola para ensinança, mas é princípio básico. E o que o governo liberal que nós temos, que é governo que está pro colonialismo holandês, esse me tem que explicar mais chato, o táxi política também era que nós temos governação pro-Holanda. Atualmente, sim, pro-Holanda. Num dado momento, trata para esse não por paga, para não paga. Pois não está seguindo o princípio básico, não está trazer discriminação. Na sustenta de partido político que nunca também eleição, que está feito bem sei. Então, partido político está, mas nunca também eleição. Que não há uma decisão para quitar ele aqui, uma decisão muda, uma decisão, como te diz, coragem. Sim. VBC não trabalha eleição nunca, mas me tem que trabalhar toda eleição.
sobre nada paga. Nada para atrás do partido não paga. Que bem nada de eleição dig. Pero tem outra vez que o FBC também está pro governo holandês, pro colonização e recolonização do povo. Seguro. Stroba, nascimento de educação novo, libera com mente cultural, identidade própria. Sim, seguro. E dia tem a luta para sueldo mínimo, começará a subir com apenas parecendo. BBC a sala, bisa que está de acordo. Para arriba também com subir sueldo mínimo. Basicamente tem visto de nossa sociedade, que a sociedade tem força não, que não está para o bem-estar de nossa sociedade, nossa gente não, pero que está para dirigir riba prosperidade não mês e não grupo não de capital. Pero René, ora vamos mirar resultado de eleição. Vamos mirar que netamente partido não abota bisa que está riba mandato holandês, pro governo holandês, colonialismo, recolonialismo. Pois tudo não toca. É assento na maioria. Com a costa em cada outra. Devia haver consciência que você pode fazer? Sim, me quero que tem ponto clave de campanha. Também a nossa visa, a forma de campanha, também que está propagando Coca-Cola, que agora que está propagando mundial. Sim. Mundial de futebol. Mundial de futebol. E não dá momento o mercadeo, está simplesmente o mercadeo para influenciar a mente de gente. Um momento. Mas só que propaganda passa, então depois, da maneira, nós vimos certa bebida, bota sentado lá na televisão, e a propaganda passa, bota se dá lá, está fazendo estudo, sim, vamos realizar, Biden fez dela, bastante que já bebida, assim, né? É propaganda política, tá? Influenciar a mente de gente para assim chegar na rato de urna, vota para certo movimento político que estava tendo suficiente placa para poder propagar su mês de forma e não conscientização. Essa conscientização é algo que trabalha de outra maneira, toma seu tempo, pero eleição tá momento me sei pueblo. Dia a visa la corre que o auto para diante de urna, babe para dentro, tá dentro 10 minutos la vota. Que 10 minutos só é política tradicional mestre de pueblo. Chega, vota, claro. Então, esse tem par de elementos mais. Por exemplo, nanta estudia, o partido não tá se busca experto já foi, vini para estudar a situação do pueblo, então essa necessidade de pueblo, tem pobreza extrema também está crescendo, que o pueblo aqui tem certa necessidade, não está se uso de ser, que duna coisas, primitivas, que seja combinar com a propaganda de maneira de uma bota vota para lo que bota queda corda com bem mais tanto de momento. Basicamente, esse é o mecanismo que você usa, então automaticamente é com mais placa para dominar o mercado a nível profissional. Seja que na mesa experto na local ou experto na Jafo, quando precedem. Então, o controle riba a eleição, que vem com o trabalho, se é trabalho justo ou não justo, se é legal ou não legal, se tem fraude ou não tem fraude, esse aí não está hopi leu buscar, so esse aí não tem prova para nada. Mas basicamente, nós pensa que o que está passa da eleição e o sistema de mercadeo tem causa que pueblo não consciente da vota. Ok. Agora, por que nós vamos no tema cardinal de pensamento de patrimônio